Olha, às vésperas da visita de Lula à China, o país asiático retomou as compras de carne do Brasil. No ano passado, a China chegou a comprar mais de 4 bilhões de dólares em produtos, a maior parte que vem do meio rural. E para entender a importância da relação entre os países para o setor de proteína animal brasileiro, a gente conversa agora com o Ricardo Santini, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Um prazer falar com vocês aí do Jornal da Manhã e todos os ouvintes da PAN, falando daqui de Beijing. Bom dia para vocês, boa noite daqui, que já são 9h30 da noite. O senhor já está aí na China para as negociações e discussões. Bom, deixando totalmente de lado qualquer questão política, olhando a questão econômica, a China é um parceiro fundamental, importantíssimo, o maior parceiro comercial do Brasil. O que o senhor acredita que essa viagem vai trazer de benefícios para novos negócios? E lembrando que a China agora retomou essa compra da carne brasileira. Bem, nós estamos aqui participando da missão preparatória capitaneada pelo ministro Carlos Fávaro da Agricultura, seus secretários, o Perosa, o Goulart, estão aqui trabalhando e já teve efeitos positivos para as nossas proteínas, tanto para aves, suínos e para bovinos. Nós tivemos, como você bem falou, Thiago, um retorno de poder vender carne bovina para cá. Mas as proteínas que são hoje cuidadas pela BPA, que são as proteínas de carne suína e a carne de aves, só elas juntas exportam mais de 1 milhão de toneladas por ano para a China. Quando olhamos a carne bovina junto, é um número muito maior. Ou seja, já tivemos boas notícias aqui, que foi a habilitação de novas 4 plantas de carne bovina para exportar para cá e a reabilitação de uma planta de aves que estava suspensa. Ou seja, essas notícias são muito positivas, frutos do trabalho do ministro Carlos Fávaro e de sua equipe em preparação à visita presidencial. O presidente Lula deve chegar aqui no início dessa semana e, com isso, a gente deve ter novas boas notícias. A China precisa de proteína, está precisando de mais proteína e o Brasil está aqui dizendo que está pronto para ajudar na segurança alimentar. Presidente, na sequência, a pergunta de Cristiano Vilela. Presidente, uma boa noite para o senhor aí na China, né? Novamente, bom dia para todos aqui. Boa noite. Presidente, qual é a expectativa que o senhor visualiza para essa visita do presidente Lula? O senhor entende que é possível que novas portas sejam abertas? Tivemos agora essa boa notícia essa semana referente à exportação de carne bovina. Temos outras boas notícias que podem ser obtidas a partir dessa viagem presidencial? Sim, de nossa parte nós estamos buscando estar aqui exatamente para auxiliar, se tecnicamente precisa alguma informação nas reuniões que já tiveram e naquelas que vão acontecer agora na próxima semana, a gente está esperando novas boas notícias, quais sejam, principalmente a habilitação de novas plantas. Aqui na China, para o nosso espectador entender, você precisa ter autorização do governo chinês para que um frigorífico possa vender carne para cá. Não basta só o importador chinês querer comprar, precisa que o governo autorize que a empresa brasileira venda para cá. E isso a gente está esperançoso de que tenha novas habilitações, como já tivemos 4 plantas, como falei, estamos esperando novas habilitações. Além disso, no caso da carne suína, esperamos, é uma das pautas principais, que o reconhecimento do estado do Rio Grande do Sul e do Paraná como livres de febre aftosa sem vacinação possa nos possibilitar vender para a China carne com osso e miúdos externos dos suínos, o que daria uma renda para o nosso país, provavelmente, de 120 milhões de dólares a mais por ano. Então, essas são pautas que estão na pauta de discussão do presidente da República e esperamos que a gente possa ter essas conquistas com essa visita. Atualmente, presidente, quais são os principais negócios de compra e venda de carnes entre Brasil e China? Bem, nas carnes bovinas são vários volumes e a ABIEC, que é a Associação do Bovino, que cuida disso. Quando falamos de aves, nós vendemos mais de 1 milhão de toneladas, Adriano. No caso das aves, de aves e suíno. No caso das aves, nós vendemos principalmente o pé de frango, que não é nem consumido como costumeiramente aí no Brasil, e as asas. No caso do suíno, a barriga, cortes especiais como o pernil, são vendidos para cá. E ambos fizeram mais de 2 bilhões de dólares só de vendas para a China, que vieram irrigar
a nossa economia, que vieram, acima de tudo, ajudar as empresas na sua sustentabilidade. O dinheiro que vem da exportação, ele ajuda a manter o preço para o brasileiro equilibrado, já que você ganha um preço que é maior do que é pago no mercado interno. Isso equilibra a economia e mantém a gente fornecendo comida para os nossos brasileiros. Estamos conversando com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, que já está na China para essa missão brasileira. Agora, presidente, em relação ao câmbio, o câmbio tem favorecido as exportações brasileiras? Porque a gente tem a grande discussão aqui no Brasil, que o câmbio, muitas vezes, para as famílias de classe média que viajam para o exterior, o câmbio é alto, mas para o exportador há um favorecimento. Nesse momento, o câmbio vem favorecendo os negócios? Sim, positivamente. Ele é um fator de competitividade do nosso setor. Quando o câmbio está elevado, como está agora, na casa acima de R$5, e essas variações, que faz 5,20, 5,30, ele faz com que a gente fique mais barato, porque com menos dólares os caras vão comprar mais carne no Brasil. E isso ajuda muito. Nós temos uma boa competitividade natural, especialmente na carne de aves e de suíno. Nós somos grandes produtores, temos a diversidade de grãos, muita terra, muita água, clima favorável e uso de pouca energia para poder converter proteína vegetal em proteína animal. Mas isso, quando você tem o câmbio, ajuda mais ainda e nos torna mais competitivos. Cristiano? Presidente, hoje nós temos aí uma situação de mundo, né, cada vez mais polarizada entre Estados Unidos e China. Na visão dos exportadores de proteína, qual é a posição que o Brasil deveria adotar, objetivando especialmente os interesses econômicos e comerciais desse segmento importante da economia brasileira? Bem, eu tenho um ditado que é o seguinte: não pode haver fronteiras para os alimentos. E os alimentos não têm carimbo nem de ideologia, nem de política, nem de partido. As pessoas precisam ter acesso a isso. O Brasil, no caso das aves, é o maior exportador mundial. Tem 35% do market share global. Ou seja, nós temos uma responsabilidade, inclusive, com mais de 150 países no mundo, em ajudar na segurança alimentar. Então, não há que se discutir hegemonia política ou geopolítica quando eu estou falando de proteína essencial para as pessoas, especialmente para as crianças, para os mais velhos. Então, o Brasil tem essa posição e o que a gente espera é manter essa posição de ser parceiro do mundo no fornecimento de alimentos. Não importa quem seja, tanto que a gente vende para os Estados Unidos, vende carne suína, hoje não vende frango, porque os Estados Unidos é o segundo maior exportador, concorre com a gente, mas aqui na China nós vendemos também carne de frango e carne suína. E isso se faz bem, a gente tem que fazer. No caso dos Estados Unidos, a gente vende também carne bovina, ou seja, o boi está presente nos Estados Unidos e na China, o frango nos dois países, e o suíno pode ser que no futuro... O suíno está nos dois países e o frango pode ser que no futuro esteja nos dois países. E é essa posição que nós temos adotado, de ajudar a segurança alimentar. E para a gente entender um pouquinho melhor, presidente, o senhor falou no comecinho da entrevista, o que tinha provocado o embargo da compra da nossa carne, em especial do boi, por parte da China nessa última vez? E o que foi feito para garantir que isso não aconteça de novo? Bem, esse é um fato que o Brasil fez um protocolo lá atrás, de que se você tivesse uma doença dos animais, não é doença das pessoas, não se transmite, não tem problema de consumir, da maneira como foi o crescimento de um boi que era muito velho, então isso você teria que suspender. O Brasil se autossuspendeu porque encontrou um fato desses, foi atrás dos esclarecimentos, em menos de 30 dias, em 29 dias, o Brasil mandou as respostas, se fez o teste, disse, olha, esse é um animal de uma doença atípica, não trazia nenhum risco, nem para os brasileiros e nem para os chineses, e por isso foi retomado. Esse foi o caso que havia havido a suspensão. Agora, com o trabalho do ministro Carlos Fávaro, de toda a sua equipe, trouxemos todas as notícias para cá, trouxemos todas as provas de que o Brasil cuida e só coloca na mesa dos brasileiros e dos chineses comida segura, com qualidade e com sabor. Ô, presidente, em relação à estrutura do Brasil para atender a toda essa demanda no caso da China, essa estrutura vem sendo ampliada nos últimos anos, tem muita discussão sobre o Plano Safra, né? E o Plano Safra também precisa contemplar os produtos
que os animais consomem. De que maneira é possível ampliar essa discussão, numa discussão que o Brasil já faz também sobre reforma tributária, ou seja, o custo Brasil que precisa melhorar? Precisamos sim de ter essas reformas estruturantes que nos deem mais competitividade, inclusive competitividade que não dependa só do dólar. A gente precisa exatamente ganhar, Thiago, mais ferrovia. A gente precisa ter um tratamento tributário que não faça o produtor de frango lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná pagar mais caro o milho do que o importador do exterior para criar frango também. Porque se você tirar do Mato Grosso para exportar o milho, por exemplo, você não paga imposto sobre o frete. Agora, se eu levar do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul, eu tenho que pagar ICMS sobre o frete. É uma diferença bastante complicada. A gente precisa melhorar isso e porque o Brasil precisa também olhar de que se aquilo que os frangos e os suínos consumiram para se transformar em carne, os grãos tivessem sido exportados como grão, renderiam 3,5 bilhões para o Brasil. Exportados como carnes, eles renderam 12,5 bilhões, 9 bilhões de dólares a mais. Essa atividade, Thiago, nos últimos 20 anos, trouxe para o Brasil 169 bilhões de dólares. Mais de R$500 bilhão vieram de outros países para comprar carne do Brasil e ser distribuído esse dinheiro para todas as famílias, mais de 50 mil pequenas famílias, mais de 500 mil trabalhadores de chão de fábrica e 4 milhões de colaboradores direto e indiretamente. Por isso a gente precisa melhorar essa estrutura, precisa colocar novas situações que melhorem a competitividade dos setores que já são líderes mundiais. Cristiano, mais uma pergunta? Presidente, como o senhor está vendo nesse início de governo do presidente Lula, início de gestão do ministro Fávaro, como o senhor está vendo a política brasileira para a agricultura? Muito se falava na época de campanha acerca de um eventual afastamento do presidente da República com o setor. O senhor entende que agora, na prática, durante o governo, qualquer rusga política foi superada? Entendo que sim. Eu acho que a gente tem que deixar eleições para trás. Nós temos que ter a responsabilidade, especialmente os nossos setores que produzem alimentos. Eles não podem ser confundidos com ideologia ou partidos. A gente tem que trabalhar. O ministro Fávaro está nos atendendo, tem conversado com os setores. Estou eu aqui, o presidente Camardelli da BIEC. Somos chamados pelo ministro exatamente para dizer o que vocês acham, que postura devemos ter, como estamos trabalhando, se colocando sempre à disposição, ele e sua equipe, de conversar com o setor privado para juntos construirmos soluções. Então, eu acho que esses fatores que levaram no ano passado, e isso são justos, todo mundo tem o direito de se manifestar politicamente, mas agora nós precisamos tocar para frente. A eleição passou e nós temos, assim, que trabalhar para trazer receitas para o nosso Brasil, para fazer a gente conseguir criar mais desenvolvimento e crescimento do país. Agora a gente comentou um pouco, né? E o senhor falou em não politizar venda, comércio de alimentos, mas é preciso também ter um certo cuidado com essas questões na hora de negociar. Por exemplo, um mal-estar nesse âmbito poderia acabar prejudicando ou até interrompendo as nossas vendas para a China? Não digo que poderia interromper, porque tem uma relação muito forte de parceria entre a China e o Brasil e seus vendedores, mas prejudica se tivesse um mal-estar. Isso é verdade. A gente vê aqui a eleição do presidente Lula, ela facilita essa relação com a China, ela torna mais leve essas reuniões. O ministro Fávaro aqui tem percebido isso quando foi recebido. Ontem nós fizemos um seminário com as 4 maiores associações de carne daqui da China, mais de 100 chineses vieram acolher esse seminário da carne de aves, suínos e bovina, e nós sentimos um clima muito positivo do Brasil. Um clima que já era bom e que agora está se tornando melhor ainda com as novas relações que estão sendo construídas. Ô, presidente, mais uma curiosidade em relação a esse mercado. A gente sabe que o Brasil exporta muito para a China. Agora, nessa área do setor animal, o Brasil importa alguma coisa? No caso das aves, nós importamos muito pouco, que é coraçãozinho de galinha que vem aí da Argentina, basicamente, porque eu, que sou gaúcho,
A gente gosta sempre de um churrasco com um coraçãozinho de galinha, Thiago. Mas as importações são importações muito pequenas em todas as três proteínas, que são quase exportações líquidas. A gente compra sais minerais, a gente compra algumas vitaminas, lecitina de soja, que vão compor as rações. As importações são muito pequenas quando comparados com o volume, lembrando que carnes de aves, suíno e bovina juntos trouxeram para o Brasil, o ano passado, 25 bilhões de dólares. Repito, 25 bilhões de dólares. E as importações foram ínfimas quando comparadas com esse valor. Perfeito. Conversamos com o presidente da Associação Brasileira da Proteína Animal, Ricardo Santin. Presidente, muito obrigado pela atenção. Boa sorte nos negócios aí na China. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado, Adriana. Obrigado, Cristiano. Prazer falar com vocês daqui da China. Como se diz aqui, a gente diz xie, que é um obrigado, pelo xie, que é obrigado. Xie quer dizer obrigado, Adriana. E a gente, então, aqui da China, espera levar mais boas notícias para vocês. Eu acho que essa visita vai ser positiva, como vocês falaram. E vamos lá, vamos em frente tocando o negócio, garantindo comida no exterior, mas também na mesa dos brasileiros. Muito obrigado, um abraço a todos, que Deus proteja todas as famílias.